Recentemente eu trouxe Dragon Ball Kakumei pro canal e naquele vídeo termina com a luta do Goku e do Bills. Mas enquanto acontecia essa revanche, galera, onde o Saiyajin perdeu pelo fato de não conseguir manter sua forma do Ultra Instinto, algo no palácio de Daishinkan estava acontecendo. O sumo sacerdote aguardava enquanto os anjos começavam a entrar nos seus domínios. Daishinkan agradecia a presença de todos ali e dizia: "Vocês acham que sabem o porquê de eu ter chamado vocês, porém não sabem. Só antes de tudo, eu preciso enfatizar uma coisa. O que será dito aqui é sigiloso e não deve sair daqui. Ambos os Zenos não devem saber do que iremos tratar." E Daishinkan começava a explicar. Como todos já sabem, o desejo do último participante do Torneio do Poder, o Terráqueo do Universo 7, Lapis, mais conhecido como Android 17, ele pediu para que todos os universos apagados fossem restaurados. O problema, como alguns já perceberam, é que tal desejo trouxe de volta 7 universos que ficaram no vazio por milênios. Campari, o anjo do universo 3, perguntava: 7? Não eram 18 universos no início dos tempos? Afinal, galera, a cosmologia de Dragon Ball apresenta 12 universos. Se voltou 7, tem um a mais aí. E Daishinkan começava a explicar: "Na verdade não, eu não falei com vocês sobre isso, mas no início de tudo existia 19 universos. O 19º era chamado de Universo Zero." Os anjos escutavam aquilo em silêncio até que Kuzu, a filha mais velha de Daishinkan e a anjo guia do Universo 10, questionava o porquê de seu pai ter escondido isso. O sumo sacerdote explicava que ele não teve outra opção a não ser fazer isso. Um falatório, galera, nessa hora, começava entre os anjos. Por que ele fez isso? Será que havia um traidor entre eles? E nessa hora, os anjos sentiam algo vindo. Daishinkan tomava um choque com aquela presença e uma mulher chegava caminhando enquanto dizia: "Aquele que vocês chamam de pai, na verdade é só um covarde que não assume as consequências das destruições que ele já gerou." Moito sentia aquela presença esmagadora, porém ele não se intimidava, ele dizia aumentando seu ki: "Mas quem você pensa que é para julgar o pai?" Margarita dizia para ele se acalmar, afinal os anjos deveriam se manter neutros, independente do que aparecesse em suas frentes. A mulher passava pelos anjos e ela continuava: "Ajoelhem-se, não percebem o quão ignorante vocês são? Eu nunca os abandonei, então me permitam contar o passado desse impostor." O narrador questionava: "Quem é essa mulher misteriosa? O que será que o sumo sacerdote está escondendo?" A cena cortava para momentos antes da reunião no palácio de Daishinkan, mais especificamente no planeta do Bills, no pós-luta entre o Hakaishin e Goku, enquanto Whis ainda estava lá, e ele perguntava para Goku como ele se sentia após enfrentar o deus da destruição de seu universo. Tal luta entre eles tomou proporções enormes. Goku respondia que, de fato, a luta tomou grandes proporções, então ele se desculpava, afinal, muita coisa foi destruída. Durante o combate, ele estava tão empolgado com a possibilidade de poder vencer o Lord Bills que ele se deixou levar e foi longe demais. Bills escutava aquilo e provocava: "Me derrotar? Morra com a boca aberta, jovem mortal inconsequente." Goku sorria e dizia: "Mas eu já não sou tão jovem." Whis pedia para Goku se levantar porque ele iria curá-lo. O Saiyajin dizia que tudo bem, mas se fosse possível, ele gostaria de manter sua ferida nas costas que Bills fez nele. Ele só iria remover tal ferida quando fosse capaz de infligir esse tipo de dano no Sr. Bills. O Hakaishin ficava irritado com a cara de pau do Goku e o Whis sorria. O Saiyajin era curado instantaneamente e ele ficava impressionado. Ele dizia que tal poder de cura era tão eficaz quanto as sementes dos deuses na Terra. Tal habilidade poderia ser útil em momentos críticos. Whis dizia que aquilo era os poderes dos anjos. Ele começava a olhar para o planeta Bills e notava que tinha pétalas voando ali. Quando tal planeta foi reconstruído pelo Kaioshin, ele provavelmente fez novas adições no planeta. Mas independente, ele questionava: "O que você está planejando fazer agora, Goku?" O Saiyajin respondia que não sabia, para ser honesto.
De qualquer forma, ele tinha que dominar seu poder, não deveria ter nada além do instinto superior. Então, tal habilidade precisava ser dominada. Afinal, ele já não pôde vencer completamente Jiren no Torneio do Poder, e o Bills agora. Mas fora isso, ele precisava voltar para sua esposa e filhos. E aqui, galera, vale lembrar que Dragon Ball Kakumei se passa pós-Torneio do Poder em Dragon Ball Super. Os eventos anteriores são todos iguais. Assim, Whis começava a levar Goku de volta para a Terra voando pelo universo. O Saiyajin perguntava: aliás, Whis, você não me disse o que está planejando fazer. Você mudou sua trajetória do nada. Whis dizia que ele precisava verificar algo. Ele teve um mau pressentimento. Goku dizia que entre todos os seres da existência, porque logo Whis estava se sentindo preocupado. O que causava tal sensação nele? O anjo olhava em silêncio, pensativo se contava algo para Goku ou não. Até que ele dizia: eu estou sentindo uma presença, uma força tremenda, concentrada num único ponto da realidade, que não existia anteriormente. Goku olhava a sério e dizia: Whis, deixa que eu vejo isso. Ele apertava seu ombro para parar, porém Whis não parava. Ele olhava para trás e friamente ele dizia para tirar sua mão de seu ombro. Porém, Goku não tirava. E o Whis enfatizava olhando sério: remova sua mão. Goku aumentava seu ki em volta de sua mão e olhava a sério. Ele fazia questão, ele queria ajudar. Whis ficava olhando o Saiyajin até que ele dizia: seu trabalho não é tentar resolver os problemas do universo. Goku dizia que ele já ajudou o universo outras vezes, então claro que era o seu trabalho. Então Whis poderia confiar nele tranquilamente. O anjo ficava em silêncio e dizia: bom, tudo bem, só que eu não vou ir com você. O sumo sacerdote acabou de me chamar. Se precisar de mim, tudo o que você precisa fazer é pressionar esse dispositivo. Goku pegava o objeto materializado e agradecia. Whis dizia que se Goku queria a opinião dele, tal atitude não era razoável. Porém, novamente, o Saiyajin insistia. Ele não iria desapontar o seu mestre. Eles mudavam a direção pelo vazio e finalmente chegavam no local. Ambos olhavam sério. Aquilo ali na frente de seus olhos era o Universo Zero. A realidade no vácuo estava sendo distorcida. A cena voltava para momentos atuais no Palácio de Daishinkan. A mulher misteriosa dizia: eu nunca abandonei vocês. Deixe-me contar sobre o passado desse impostor. Ele provocou genocídios e usou o poder dos reis supremos para se manter. Daishinkan dizia que já bastava. Ele se levantava e começava a exalar seu ki. Os anjos questionavam: o que está acontecendo aqui? Já Whis perguntava: quem é essa mulher com a aparência de um anjo? Daishinkan respondia que de fato aquela mulher era um anjo. Além disso, ela era a mãe deles. E o que ela disse não era totalmente mentira. O 19º universo que ele comentou com eles era unido e poderoso no passado. Porém, de repente, começou a liberar uma força monstruosa e ameaçou o equilíbrio estabelecido por Zeno. Então, algo precisava ser feito rapidamente, antes de Zeno perceber. A mulher começava a gargalhar e dizia: então algo precisou ser feito rapidamente. Expandir o espaço-tempo pode ser uma ação breve para você, mas matar os outros rapidamente, acabar com o tempo de bilhões e bilhões de pessoas que estavam lá, não é algo que eu chamaria de rapidamente. Para você, pode ter sido tudo em um segundo, mas para nós, se passaram dezenas de bilhões de anos, meu querido sumo sacerdote. Daishinkan dizia: eu não usei os poderes do nosso rei supremo, o Zeno. Então, esse foi o único meio que eu pude fazer para lidar com tal situação. Os anjos se chocavam vendo Daishinkan afirmando aquilo e a mulher continuava: vocês ouviram isso, certo? Seu pai preferiu cobrir sua barbaridade do que ser honesto com o rei. Mas não vamos culpar o grande sacerdote. Nada disso é culpa dele ou do rei supremo. A cena cortava para o Universo 12.
o deus da destruição Jin, observava o universo e se perguntava: o que está acontecendo lá em cima dos universos? No universo 11, Belmonte dizia que conhecia aquelas energias. A cena voltava para a Mãe dos Anjos e ela continuava: o que devemos realmente culpar é o sistema que criaram. Esse sistema obrigou o pai de vocês a agir. Nessa hora, galera, alguns seres começavam a chegar. Deuses da destruição e seus anjos guias. Os Hakaishins começavam a dizer que aquela situação era bem engraçada. Outro agradecia a Kansei por ter tirado seu ki opressor do caminho. Um anjo dizia que era estranho voltar para aquele lugar. Outro dizia que estava familiarizado com aqueles rostos. Tomara que eles não sentiram suas faltas. Os anjos se impressionavam e o Whis dizia: esses são os deuses e anjos destruídos dos outros universos. Um dos anjos, galera, dizia que o Whis continuava afiado como sempre. Mas agora que eles estavam ali, ele enfatizava: comportem-se e se curvem. De um a um, os anjos e os deuses da destruição começavam a ser mostrados. Vindo do universo 13, o anjo Gallian e o deus da destruição Balkan. No universo 14, o anjo Xeres e o deus da destruição Dromel. No universo 15, o anjo Milada e o deus da destruição Vilspring. Vindo do universo 16, o anjo Rentol e o deus da destruição Magnak. No universo 17, um anjo furioso à frente do deus da destruição de seu universo. O seu nome era Oloros e o deus da destruição Naivos, que pedia para Oloros se acalmar. E nesta hora, galera, Vados dizia: ah, olha só quem está aqui. E um passo começava a ser escutado, um passo que na verdade era familiar. Frieza, na sua forma dourada, aparecia e dizia: boa noite, senhores. Estava esperando para conhecer todos vocês. E eu queria agradecer especialmente a você, Whis. Um anjo dizia nessa hora: agora você vê onde essa neutralidade excessiva leva as coisas? Aquela ali era o anjo Twist e o deus da destruição Frieza, representando o 18º universo. Whis via aquilo e dizia: Frieza, acho que sei o que você está planejando fazer. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem um like e se inscrevam no canal, que a gente vai estar trazendo Dragon Ball Kakumei com mais frequência. Sigam a gente lá no Instagram, caso queira apoiar o nosso trabalho de fato. E eu já vou indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.